Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Essa semana lemos de Juízes, capítulo 10, até 1 Samuel, capítulo 9. Bem, então concluímos o livro de Juízes, concluímos o livro de Ruth e entramos no livro de 1 Samuel. Eu gostaria de trazer hoje um resumo dos principais relatos históricos e proféticos que nós lemos durante a semana. Aprendemos mais sobre a fidelidade de Deus, aprendemos sobre o ciclo de desobediência e de redenção de Israel. Vimos que após a morte de Abimeleque, Deus levantou dois juízes, Tolá e Jair. Tolá julgou Israel por 23 anos e Jair por 22 anos. Temos muito pouco ali nas escrituras sobre eles, o que talvez indica que durante esse período houve ali uma relativa estabilidade. Então, quando a gente vira um juiz ruim, onde o povo era idólatra, a tendência era eles estarem governando por um período menor ali de tempo, um período mais curto. Então, vamos ver que depois de Tolá e Jair, aconteceu que Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, adorando a deuses pagãos, os deuses dos cananeus, dos filisteus, dos amonitas, e como consequência, Deus permitiu que o povo filisteu oprimisse Israel durante 18 anos. Então, os filisteus e os amonitas oprimiram e muito o povo de Israel. Isso, é claro, que com a permissão de Deus. Conforme vimos no estudo do livro de Deuteronômio, Deus já havia falado lá atrás. Quando o povo fosse obediente, Deus estaria ali presente e iria salvá-los e iria impedir que povos inimigos viessem atingir o povo. Na verdade, eles iriam acabar com todos os povos inimigos ali. Mas o que acontece na própria palavra, mas se eles desobedecessem, o próprio Deus ia permitir que esses povos viessem atacá-los e eles iriam ter sucesso. Obviamente, Deus depois iria também vir contra esses povos inimigos. Então, Deus usa esses povos inimigos como uma ferramenta em suas mãos para trazer juízo sobre Israel, mas depois também chega a hora deles. Então, aprendemos muito também com isso, porque o povo de Israel pode errar em algum momento, mas continua sendo a menina dos olhos de Deus. Então, precisamos orar por Israel e nunca ir contra o povo de Israel. Bem, irmãos, vamos ver que há um ciclo. O povo peca, cai, é rebelde, Deus vai e envia juízo. Então, Israel clama ao Senhor e o povo de Israel, nesse arrependimento, vamos ver que Deus vai e responde com uma certa severidade, porque ele lembra, olha, já havia libertado vocês antes. Mas quando Deus vai ver que o arrependimento é verdadeiro, ele se compadece e novamente vamos ver o ciclo se repetindo. Ao ler o livro de Juízes, aprendemos o quão nosso Deus é misericordioso, né, meus irmãos? Bem, então no capítulo 11, vamos ver aqui a história de Jefté. Então, entramos na história de Jefté e vamos ver que foi um guerreiro valente. Acho que ele foi muito rejeitado ali por sua família, por ser ali o filho de uma prostituta. Mas ele se torna um líder de um monte de homens, né? Todos eles marginalizados. E até é irônico, porque quando o povo de Israel está em crise, vai e faz o quê? Procura Jefté, aquele o qual eles haviam rejeitado. E vão e pedem ajuda de Jefté contra os amonitas. Vamos ver que Jefté ele tenta ali resolver o conflito de forma diplomática, falando que Israel não roubou terras. Depois vamos vendo ali que há um conflito com Efraim, enfim, a gente vê tanta coisa acontecendo, acontece com os amonitas, acontece a batalha com Efraim, então acontece batalhas dentro de casa e fora de casa. Com os amonitas tem um episódio que é bastante conhecido, que Jefté ele faz um voto meio que impulsivo, temos que ter cuidado com os votos, voto é uma coisa muito séria. Ele promete que sacrificaria quem saísse da sua casa para recebê-lo. Então, se Deus me conceder vitória, quem sair da minha casa eu vou sacrificar a Deus. E o que acontece? Ele vence os amonitas.
Quando ele retorna para casa, sua filha sai ao seu encontro. Tem um monte de discussões aí teológicas. Os teólogos debatem se ele cumpriu literalmente o voto ali, consagrando a sua filha, né, uma espécie de sacrifício, ou se ele separou sua filha para o serviço ao Senhor, né, assim como Samuel também foi separado. Enfim, uma longa história aqui para ser analisada. Temos que separar um dia para estudar só sobre isso. Eu tenho até já estudos prontos e pesquisas a respeito, mas leva aqui um bom tempo. Então, deixamos para um segundo momento. E conforme eu mencionei, teve também conflitos internos contra os efraimitas, que também leva-se aqui um tempo para estarmos, né, falando, que temos muita coisa aqui a abordar. Está lá no capítulo 12, deixa eu colocar aqui. No capítulo 12 vamos ver esse conflito interno, certo? Então nós já lemos durante a semana. E o que a gente vê aqui é o orgulho, né? A história que a gente vê aqui é o orgulho. Então o Jefté ele se reúne aos gileaditas e eles vão e derrotam Efraim. O Efraim, infelizmente, ali se envolve numa questão ali pequena, e com essa disputa interna eles perdem. E isso causa um grande problema. Aconteceu com Gideão lá atrás, que nós lemos. Então, infelizmente, a arrogância é um negócio muito ruim. E depois de Jefté vão surgir novos juízes, Ibsam, Elon e Abdon, que representam ali também períodos de estabilidade. A gente não vê ali muitos feitos registrados, mas eles até que ficaram ali por um tempo ali considerável. Depois vamos ver o nascimento de Sansão, certo? Então, a partir do capítulo 13, vamos ver dando-se início à história de Sansão. E, novamente, o povo de Israel ele caiu, né, na idolatria. Da onde surge a história de Sansão? O povo de Israel caiu na idolatria e é entregue aos filisteus por 40 anos. Mas aqui, vamos ver Deus separando um libertador. O anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá, que era uma mulher estéril, e anuncia que ela teria um filho e que ele seria nazireu desde o ventre, ou seja, separado para Deus. O que é um nazireu? Tinha um voto bem específico, onde ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia tocar em cadáveres e ele não poderia consumir álcool. E é dito ali pelo anjo que ele seria um instrumento para começar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E é interessante que a esposa de Manoá era estéril, e a esterilidade na Bíblia frequentemente simboliza ali a impossibilidade humana que só pode ser revertida com intervenção divina. Na verdade é que Deus ele abre ali a madre, né, o ventre para que possa conceber, ou ele fecha. E vamos ver grandes milagres acontecendo, inclusive entre as matriarcas. Então, entre Sara, Rebeca, Raquel. Estamos lendo agora essa semana sobre Ana, a mãe de Samuel. Lá na frente, no Novo Testamento, Isabel, a mãe de João Batista. E todos esses filhos que nasceram, grandes feitos, grandes propósitos ali de Deus na vida deles. Então, são coisas grandiosas. Quando a gente olha para o plano divino, é algo sobrenatural, algo que nós não conseguimos aqui medir o quão maravilhoso nosso Deus é em perfeição. Bem, meus irmãos, então tudo isso aponta para algo profético. Deus levanta livramentos antes mesmo de as crises atingirem o seu ápice. Então, antes da crise se agravar, Deus já está levantando ali uma solução, assim como ele fez no Egito, enviando José para trazer a solução ali para uma grande seca. Obviamente, José passou por muita coisa, e também foi plano de Deus. Deus queria tratar com José também. Deus queria moldar o caráter de José também. Então, até nisso, em tudo devemos dar graças. Tudo é para o bem. Precisamos entender isso. Meus irmãos, assim como Sansão também foi separado desde o ventre para cumprir um propósito, isso nos lembra, né, outras pessoas. João Batista também separado do ventre.
e a mãe também estéril, vamos ver Jesus que veio ali para salvar não só apenas Israel, mas toda a humanidade, e também um nascimento miraculoso, nascendo de uma virgem. Olha só que interessante. Desde o ventre separado. E de 3 nascimentos ali, nesse exemplo, miraculosos. Bem, Sansão então foi escolhido desde o ventre para libertar Israel dos filisteus. E vamos ver que teve ali uma trajetória marcada por grandes feitos e também falhas humanas. Uma coisa que eu até mencionei hoje na igreja em nosso estudo, o que comprova também que a Bíblia é verdadeira é que ela não esconde as falhas dos humanos. Então, o homem não é perfeito, o homem é falho. Se nós tivéssemos um livro que mostrasse ali apenas pessoas perfeitas, que ninguém errou em nada, seria uma preocupação, porque iríamos pensar, caramba, como é que pode esse pessoal, ninguém ter errado se o homem falha? Então isso aí realmente não é algo verdadeiro. Mas quando olhamos, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus, que também pecou e gravemente, caiu num dos piores pecados no adultério. Então quando olhamos isso, nós nos deparamos com um livro de fato verdadeiro, porque mostra as pessoas como verdadeiramente são, pessoas falhas, mas que precisam aprender a retornar ao Senhor, se arrepender verdadeiramente. E com um homem segundo o coração de Deus, com Davi, nós aprendemos isso. Falhou gravemente, mas que exemplo de verdadeiro arrependimento. Então podemos aprender aqui com vários detalhes das Escrituras. Meus irmãos, vamos aprender daqui a pouquinho sobre Davi. Então, voltando aqui agora um pouco para a história de Sansão, nós temos aqui Sansão, um homem muito falho em todos os pontos possíveis aqui. Ele falhou. Tudo que não era para fazer, ele fez. Se envolveu com Dalila, uma mulher que foi usada pelos filisteus para descobrir ali o seu segredo, o segredo ali da sua força. E após insistentes tentativas, Dalila conseguiu revelar o segredo da força de Sansão. Estava no seu voto nazireu, dizendo ali que o seu cabelo nunca pudesse ali ser cortado. E Sansão foi um vacilão, né? Tem até uma música que as crianças cantam: Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão foi vacilão, porque se ele percebeu que toda vez que ele contava o segredo para Dalila, né, que ele foi falando algumas coisas que não tinham nada a ver, mas toda vez que ele contava, ela tentava fazer. Então ele tinha que ter aquela sabedoria. Poxa, eu tô falando e ela tá vindo contra mim. E ela até para ter cortado os laços com ela ali, na primeira vez que ela agiu contra ele. Bem, os filisteus capturaram Sansão após Dalila ter cortado os seus cabelos, furaram seus olhos, prenderam Sansão, zombaram dele. E vamos ver que no momento final da vida de Sansão, o que acontece? Sansão clama ao Senhor por força. E mais uma vez, durante ali uma grande festa em honra ao deus Dagon, ele é levado ao templo, onde ele é apoiado entre as colunas centrais, e ele pede a Deus que conceda mais uma vez força para que ele pudesse se vingar contra os filisteus. E Deus responde ao seu clamor, e Sansão derruba o templo, matando mais inimigos em sua morte do que toda a sua vida. E essa vitória, meus irmãos, nos ensina grandes coisas. Mesmo em meio às nossas falhas, Deus pode cumprir o seu propósito. E ele vai cumprir o seu propósito. Sansão, apesar de seus erros, foi um instrumento nas mãos de Deus para a libertação de Israel. Em sua morte, ele cumpriu a missão da sua vida. E os capítulos 10 a 16 que nós lemos agora, estudamos agora, nos mostra um contínuo ciclo de pecado, opressão e de livramento.
Vemos que Deus nunca abandona o seu povo, mas ele permite que as consequências dos seus pecados venham oprimir o povo. Olha, vocês pecaram, então eu vou permitir a opressão. Isso vai levá-los ao arrependimento. Nós percebemos que Deus ele já tem a solução antes mesmo do problema surgir. Precisamos confiar em Deus, sermos fiéis, para que não precisemos aprender pelo sofrimento, mas sim pela obediência. Amém, meus irmãos? É até um destaque aqui. Lemos Juízes 10, certo? Até o capítulo 21. Por causa do tempo aqui, eu trouxe aqui os principais temas. Então, a história de Sansão, por exemplo, vai fechar, se não me engano, no capítulo 17. Deixa eu ver aqui. Isso, no capítulo 16 terminou, o capítulo 17 não fala mais sobre Sansão. Então, fechou aqui em 16. Então, do 17 ao 21, temos aqui outras histórias aqui, mas eu vou encurtar porque precisamos ainda abordar a história de Ruth e entrando no livro de 1 Samuel, ok? Então, para encurtarmos aqui, a história de Ruth, né? Vamos iniciar agora. Bem, o livro de Ruth conta a história de duas personagens principais, Ruth e Noemi. É Noemi, a sogra de Ruth. Uma história ali de sofrimento e também de felicidade, de desesperança, mas também de esperança. Uma história de crise, mas também de provisão. Vamos ver que o povo de Israel passou por vários momentos de crise durante a história, que já falamos aqui. E em alguns desses momentos aconteceram de forma cíclica na época dos juízes. E a história de Ruth se dá justamente nesse período dos juízes, um tempo em que frequentemente o povo desobedecia ao Senhor e se desviava do Senhor. A terra prometida que manava leite e mel, devido à incredulidade e à apostasia dos seus habitantes, provava ali tempos de escassez. Belém, que em hebraico é Beit Lehem, significa casa do pão, não tinha pão. O lugar que deveria ser ali um celeiro de mantimento acumulava fome, seca, miséria. E neste cenário vamos ver que vivia Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Então a família de Elimeleque tinha até posses, mas essas posses não foram suficientes para fazê-los suportar essa crise daqueles dias. E aí, tomando uma decisão bem difícil, que pareceu ser correta, Elimeleque partiu com a sua família para Moabe. Só que chegando a Moabe, as coisas não saíram conforme o planejado inicialmente. A intenção era procurar uma vida melhor, mas aquela família encontrou doença e morte. Em Moabe, Elimeleque, o esposo de Noemi, Malom e Quilion, seus filhos, acabaram morrendo. Noemi, juntamente com as suas duas noras, Ruth e Orfa, moabitas, se tornaram viúvas. As três ficaram viúvas. A situação de Noemi era desesperadora, pois a falta de um marido, em uma situação normal, ela poderia ser, de repente, sustentada pelos filhos. Mas os três morreram. E aí ela se viu desamparada, sozinha, em uma terra estrangeira. E aí houve ali um certo rumor de que Deus havia visitado o seu povo, que Deus voltou a abençoar Israel, que o povo se arrependeu e que Deus estava ali novamente no meio do povo. E aí Noemi decidiu voltar para a casa do pão, a Beit Lehem, a Belém. Noemi liberou as suas duas noras para voltarem para as suas famílias. Orfa concordou em voltar para a sua família, porém Ruth se comprometeu em acompanhar Noemi rumo a Belém. Ruth era natural de Moabe, porém Ruth conheceu o Deus verdadeiro e abandonou os seus deuses. A aliança que ela fez com Ruth, a aliança que Ruth fez com Noemi,
deu início aqui a uma das histórias mais belas da Bíblia. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Que forte! Mas vamos ver uma história que, inicialmente, um negócio assustador. Pense só o que passou pela cabeça de Noemi. Caramba, eu estou em terra estrangeira, não conheço ninguém aqui, minha família morreu. Vou voltar para Belém, a minha terra, mas não sei o que eu vou encontrar lá. Eu ouvi dizer que está tudo indo bem, mas eu não tenho mais esposo, não tenho mais filhos, eu não sei o que me espera lá. Mas ela foi rumo ao desconhecido. E é interessante que o significado do nome Noemi em hebraico é meu deleite. Agradável, algo doce. Porém, vamos ver que ao invés de uma pessoa feliz, Noemi havia se tornado infeliz, sem esperança, insegura. E por isso Noemi vai e pede que ela se fosse chamada pelo nome de Mara, que significa amarga, amargurada. Uma mulher que era feliz, agora se torna uma mulher amargurada. Uma mulher de deleite, de uma vida agradável, uma vida doce, passou a ter uma vida amarga. Noemi tinha partido de Belém com sua família e havia voltado sem marido, sem filhos e acompanhada por sua nora estrangeira. Ela acreditava que Deus estava castigando eles e que ele era responsável por essa tragédia. Naquele momento, Noemi não fazia ideia dos propósitos de Deus para ela. Ela não imaginava que superaria a crise. Deus haveria de prover e Deus agiu com providência na vida dela. Vamos ver que Ruth e Noemi chegaram a Belém na época da ceifa das cevadas. O melhor momento para chegar lá, bem no princípio da colheita. Nós aprendemos no livro de Levítico e de Deuteronômio, eu posso até colocar o texto aqui daqui a pouco, em que no momento ali da ceifa, no momento ali de cortar os grãos no campo, elas chegaram. E Ruth ela foi para o campo para respigar após a colheita. Então, juntando ali junto com os pobres que tentavam ali sobreviver, lá vai Ruth, respigando. Em Levítico vamos ver sobre esse mandamento e nós lemos e agora estamos vendo o cumprimento dele na prática. O que era a respiga? A respiga era o ato de recolher as sobras da colheita. Então, durante ali a colheita, ficavam ali umas sobras pelo chão. Só que a lei não limitava apenas o que caía no chão. De acordo com a Torá, que é a lei do Senhor, havia ali um mandamento específico que ordenava os proprietários dessas terras agrícolas deixar parte da colheita para os pobres, os órfãos, as viúvas e para os estrangeiros. Então, nós lemos isso lá em Levítico 19, vou colocar aqui para os irmãos, que os irmãos conseguem estar lendo. Então, em Levítico 19, nós temos aqui o verso 9 e verso 10, dizendo: quando fizerdes a colheita da tua terra, não colherás totalmente os cantos do campo. Ou seja, na hora de fazer aqui a cega, né, a ceifa, vamos ver que era para deixar os cantos. As beiradinhas não poderiam ser colhidas pelos proprietários. Então era para deixar os cantos para os necessitados, os pobres, as viúvas. Inclusive, vamos ver que os discípulos de Jesus passaram ali pelo canto de um campo, realmente colhendo ali as espigas, que é interessante, mas vamos ver isso mais à frente. Bem, e aí o texto diz: da mesma forma não colherás a tua vinha até os últimos frutos, nem recolherás as uvas caídas da tua vinha, tu as deixarás para, aí o mandamento continua falando, para o pobre e para o estrangeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, como funcionava o sistema de respiga? Os trabalhadores faziam a colheita principal, cortando os feixes, recolhendo, e as sobras, que eram aquelas espigas que caíam ou ficavam ali para trás, não podiam ser recolhidas pelos donos dos campos. E, inclusive, isso não era apenas para o que foi deixado no solo, mas também o que ficava nos cantos do campo.
E aí os necessitados como Ruth podiam entrar no campo e recolher essas sobras, garantindo assim um mínimo de sustento para sobreviverem. Isso vocês podem ver em Levítico 19, 9 a 10, que nós lemos agora, Levítico 23, 22 e também em Deuteronômio capítulo 24, verso 19. Ok, meus irmãos? Bem, então, vimos na história agora tudo acontecendo com a providência divina. Pode parecer que foi por casualidade, mas vamos ver que Ruth entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, o parente de seu sogro Elimeleque. Parecia ele ser uma simples casualidade, na verdade estava acontecendo segundo os planos de Deus. E Ruth era uma mulher muito dedicada, e isso chamou a atenção de Boaz, que ofereceu total proteção e provisão. E aí Ruth vai e descobre que havia uma possibilidade de Boaz exercer o direito de parente remidor. E assim aconteceu. Após ali as devidas formalidades, Boaz, que foi o parente remidor, ele vai e adquire ali as propriedades da família de Elimeleque e ele apelou para o casamento levirato, casando-se ali com Ruth. Lembrando que lá em Deuteronômio 25, versos 5 a 10, quando um homem de Israel morria sem ter filhos, o seu irmão ou um parente ali mais próximo deveria casar-se com a viúva a fim de suscitar uma descendência. E aí, Ruth e Boaz casaram e a descendência de Elimeleque foi perpetuada. Deus mudou a sorte de Noemi. O seu choro foi consolado. O desespero de Ruth também deu lugar a uma esperança inimaginável. Sua profunda tristeza se transformou em uma grande felicidade. Ruth e Boaz formaram um lar. O primeiro filho do casal foi Obed, que mais tarde foi pai de Jessé, pai de Davi. Então Obed foi o avô de Davi, o rei Davi. A jovem viúva, pobre e estrangeira, se tornou uma integrante da genealogia de Jesus. Uma família que parecia ter sido totalmente destruída foi restaurada pelo Senhor. Uma história como essa nos mostra que Deus trabalha pela família. Olha só que lindo. A família é um projeto de Deus. Meus irmãos, então agora vamos entrar em 1 Samuel. Talvez você tenha percebido eu falar 1 Samuel, mas é a forma correta de se pronunciar o nome deste livro. Isso se dá porque, de fato, é um livro. A Bíblia é uma coleção de livros, né? Uma coletânea ali de diversos livros. Só que alguns têm uma característica diferente. Então, quando olhamos para o Novo Testamento, nós temos sim livros, mas nós também temos as epístolas, as cartas. Então, quando nós nos deparamos ali com 1 Coríntios, nós falamos primeira, de fato, porque ali nós estamos nos referindo à carta, à epístola. Tem ali 1ª, 2ª Tessalonicenses, novamente, é uma carta, uma epístola. Então eu digo a carta, a epístola, logo seria 1ª, 2ª. Mas quando nós olhamos para os livros do Antigo Testamento, em todos os casos, nós estamos nos deparando com livros. Não são cartas. Não temos ali uma forma feminina de atribuir a palavra. Nós não falamos, vamos abrir... olha só o que eu vou falar agora, só para vocês perceberem. A primeira livro de Samuel. Agora eu falo. A primeira carta aos Coríntios. Perceba. Então, em termos de concordância, seria equivocado a pronúncia de 1 Samuel. Óbvio que foi um negócio que meio que pegou de forma errada, mas acostumou, né? Então, estamos vendo as pessoas hoje em dia falar sempre 1 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, mas não.
Primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Da forma correta no Antigo Testamento, em todos os livros, é falar primeiro e segundo, ok? Então, só para deixar isso claro, porque os irmãos certamente perceberam eu falando aqui primeiro, então é a forma correta de pronunciar. Se podemos ir acertando, vamos fazendo, mas sempre ali de forma pacífica. Se você escutar alguém falando primeira Samuel, não julgue também, porque as pessoas vão aprendendo dessa forma e vão replicando. Então, chega ali um momento onde certamente cada um vai tendo um nível de revelação e vai corrigindo a forma de pronunciar. Bem? Então, sempre com amor e paciência vamos aprendendo. Hoje, vamos mergulhar aqui agora sobre a fascinante história do início do profeta Samuel e a transição de Israel de um período que quem governava eram os juízes, indo agora para a monarquia. Vamos ver o nascimento milagroso de Samuel. Inclusive, um momento em que os israelitas passam a clamar por um rei. Todos esses eventos que são cruciais na história de Israel possuem profundas implicações proféticas. E vamos aqui direto ao ponto, de forma bem resumida, mas caso você tenha alguma dúvida, escreva aqui no comentário que depois fazemos um vídeo para responder o que certamente surgir aí de dúvida. Então, a história começa com um homem chamado Eucana, que tinha ali duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana era estéril. E esse sofrimento levou a Ana a buscar a Deus. E ela ia e orava no tabernáculo em Siló. E ela fez um voto: se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria em serviço ao Senhor por toda a vida. E Deus respondeu e ela concebeu a Samuel. E assim que ele foi desmamado, Ana levou para Siló e o entregou ao sacerdote Eli, cumprindo a sua promessa. Esse ato de entrega total de Ana nos ensina sobre confiança e compromisso a Deus. Precisamos ter compromisso com Deus. Vamos ver que ela prometeu, fez um voto com ele e ela cumpriu. Apesar de ser um voto tão difícil de ser cumprido, o seu próprio filho. Ela queria um filho, Deus presenteou e ela vai cumprir. Não, eu prometi e agora estou dedicando meu filho a Deus. Muito forte, né? Bem, e aí, deixa eu colocar aqui na Bíblia. Então, avançamos. Lemos aqui já Juízes. Vimos já a história de Ruth e agora estamos em 1 Samuel, na história aqui de Eucana, as suas esposas. E no capítulo 2, vamos ver aqui falando sobre o cântico de Ana, certo? E surge também uma profecia contra a casa de Eli, certo? Samuel cresce no tabernáculo e enquanto seus filhos Ofne e Finéias cometem graves pecados, desonra a Deus ali, explorando o povo. Vamos ver que um profeta é enviado para anunciar juízo contra a casa de Eli. A sua linhagem sacerdotal, ela seria cortada e Deus levantaria um sacerdote fiel. É interessante que tudo nisso a gente vê um cumprimento profético em Cristo. Tudo aponta para Cristo. Quando há ali um sacerdócio terreno corrompido, a gente vê que haverá de vir um sacerdócio mais elevado. E o sumo sacerdote eterno é Cristo, que é perfeito, não há falhas nele. Então, algo muito interessante, como toda a Escritura, a gente vê algo apontando para Cristo. Por isso que, quando estudamos a disciplina chamada Bibliologia, que é o estudo da Bíblia, nós aprendemos que a Bíblia ela é cristocêntrica. Tudo aponta para Cristo. Bem, vamos ver no capítulo 3, Deus falando com Samuel. E Samuel, ele escuta uma voz chamando por ele 3 vezes. Ele vai e pensa que é Eli. Então,
Vamos ver que ele vai e se levanta de novo, e se levanta pela terceira vez. E é interessante que Samuel é ensinado ali por Eli. Ele vai falar, olha, quando você escutar novamente, fala Senhor, pois o teu servo ouve. E aí Deus revela a Samuel o juízo que estava para vir sobre a casa de Eli. Pela manhã, Samuel, com temor, ele vai e conta a visão para Eli. Então, ele tem ciência do destino que foi decretado por Deus. E vamos ver que esse capítulo marca a transição do sacerdócio decadente de Eli para Samuel como profeta de Israel. Vamos ver no capítulo 5, a Arca da Aliança nas mãos dos filisteus. O povo de Israel entra em guerra contra os filisteus, perde a batalha e, como estratégia, eles vão e levam a Arca da Aliança para o campo de batalha e, com isso, ainda assim eles são derrotados. Os filisteus capturam a Arca da Aliança, levam para Asdod e colocam no templo de Dagon. No dia seguinte, a estátua de Dagon aparece caída na frente da arca. Deus atinge ali os filisteus com pragas. Deus mostra que ele não pode ser tratado como um amuleto. Ele é um único e verdadeiro Deus. Vamos ver no capítulo 6 ali a devolução da arca. Quando a situação fica ali insustentável para os filisteus, eles decidem, vamos tirar essa arca daqui, vamos devolver para eles, que o negócio está ficando ruim para a gente aqui. Então eles colocam ali na carroça ali com as ofertas e vão conduzindo ali os bois sob a direção, de Deus ali e retornando para Israel. A presença de Deus não pode ser manipulada. Ele governa sobre todas as nações. Bem, e vamos ver nos capítulos seguintes, vou pular aqui para o capítulo 8, os israelitas pedindo por um rei. Samuel já era idoso, seus filhos não seguiram seus caminhos. Vamos ver que eles eram gananciosos, recebiam suborno, pervertiam a justiça. E com isso, naturalmente, o povo vai e pede que seja levantado um rei. Samuel ele adverte sobre os riscos da monarquia, impostos, servidão, exploração, mas ainda assim o povo vai e insiste. E isso marca um momento aqui crucial. A mudança de um governo teocrático, onde Deus estaria ali reinando sobre o povo não tinha nenhum representante legal que seria ali seu governante. Na época dos juízes, ali tínhamos ali vários juízes, mas o próprio Deus dirigia. E agora teria ali um rei humano. Mas vamos ver que isso tudo aponta também para algo maior. O próprio Deus governava, mas agora nós temos uma figura, Deus governando em forma humana, na pessoa de Cristo. A gente vê como a Bíblia aponta questões aqui lindas e maravilhosas, proféticas para o nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, depois vamos ver Samuel encontrando Saul, no capítulo 9. Vamos ver que Saul era um jovem de aparência aqui imponente. Ele estava procurando as jumentas perdidas de seu pai. Ele acaba encontrando Samuel. Deus já havia revelado a Samuel que enviaria ali um homem de Benjamim para ser o primeiro rei de Israel. E esse encontro de Saul com Samuel não foi coincidência, mas foi uma orquestração divina. Então, meus irmãos, fechando aqui, esses capítulos nos mostram a soberania de Deus em toda a história de Israel, em toda a história do universo. Desde o nascimento de Samuel até a transição para a monarquia. Tudo aponta para um propósito maior. Samuel foi levantado como profeta para preparar o caminho para os reis de Israel. Toda a história encaminha e culmina um verdadeiro rei que governará com vara de ferro. Ele governará com justiça e amor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, se esse estudo edificou a sua vida,
Por favor, compartilhe, deixe o seu like, comente. E se alguma coisa chamou mais a sua atenção, deixa aqui no comentário. Isso aqui chamou minha atenção, isso aqui me deixou uma dúvida. E assim, certamente eu teria aqui mais ideias de fazer novos vídeos, de responder as suas perguntas, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Tenha uma semana abençoada e até o próximo vídeo que será postado na próxima semana. Deus te abençoe.